A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade. Lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros com orações, 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, e de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. E você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os rebanhos santos do Senhor Jesus ou Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. E o primeiro livro de hoje é o livro de Ageu, com 2 capítulos, e o segundo livro é o livro de João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, é o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. João, o segundo livro de hoje é o livro de João. João, capítulo 2.
João capítulo 2, com 25 versículos. O Senhor Jesus transforma a água em vinho. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este é o primeiro dos sinais miraculosos o Senhor Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha você o seu número de 1 a 70, pois assim todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação.
e também acompanhe as reprises, que muita atenção. Todos que querem que o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises de nossas lives de final de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas quais delas serão transmitidas novamente nos finais de semana, nos horários das lives de segunda a sexta. Dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Vamos dar início ao sorteio. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar e logo após eu falarei os pares. Seja você também parte desse rebanho, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O primeiro rebanho de hoje é o rebanho de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. É o livro de Judas, com um capítulo. Judas, com um capítulo para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. O capítulo do livro de Judas contém 25 versículos, exortações aos fiéis. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo teus desejos. Ímpios são estes que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Boaz casa-se com Ruth. Então disse o resgatador: não poderei resgatá-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Exerce tu o que me cumpria exercer, eu não poderei fazê-lo. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate e permuta, o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. Isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra a tu. Descalçou o sapato. Então disse Boaz aos líderes e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quileon e a Malom. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 29. Ezequiel, capítulo 29. Que contém 21 versículos, profecia contra o Egito. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e ele levará a sua riqueza, tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isso será a recompensa do seu exército.
Como recompensa do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar um chifre na nação de Israel e abrirei a tua boca no meio deles. Então saberão que eu sou o Senhor. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Terceira João com um capítulo. Terceira João com um capítulo para o Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo de Terceira João contém 15 versículos. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los, o expulsa da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu o Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. 2 Samuel com 24 capítulos. Segunda Samuel. Capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. Capítulo 3 contém 39 versículos. Davi firma-se no poder. Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu, cabeça de cão, que pertence a Judá, ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Contudo, tu hoje busca motivo para me culpares no tocante a essa mulher. Assim faz o Senhor Deus a Abner, a outro tanto se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da família de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. E o livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Salmos, capítulo 115, para o Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Que contém 18 versículos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. Louvai ao Senhor. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. 1 Pedro com 5 capítulos.
1 Pedro, capítulo 1, contém 25 versículos. Sede santos, portanto, estando com mente preparada, sede sóbrio e especial inteiramente na graça que se vos oferece na revelação do Senhor Jesus, o Cristo. Como os filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinha na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Glória ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro. O livro é o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Primeira Crônicas, vamos ao capítulo. Capítulo 5. 1 Crônicas, capítulo 5, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Capítulo 5 do livro da Segunda Crônica contém 26 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Primeira Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben foram ajudados na guerra contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Porque clamaram ao Senhor Deus na guerra, ele lhes atendeu, porque confiaram nele. Tomaram o seu gado, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Levaram também 100.000 prisioneiros, e muitos outros caíram mortos, porque do Senhor Deus era a guerra, e habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés eram numerosos, habitaram na terra desde Bassã até Baal-Armon, isto é, até Senir o monte Hermon. Estes foram os chefes de suas famílias: Efé, Iseliel, Azirel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos e chefes das suas famílias. Foram, porém, infiéis ao Senhor Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais o Senhor Deus destruíra de diante deles. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Antes de eu sortear o capítulo e o livro para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber,
dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Vamos dar início ao sorteio. Vamos ao livro, é o capítulo para os rebanhos, 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos, para os rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para os rebanhos de número 14, 58, 13 e 57. 13, 57, 14 e 58. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver.
1 Tessalonicenses capítulo 4, que contém 18 versículos, vivendo para agradar ao Senhor Deus. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos pelo Senhor Deus, que vos ameis uns aos outros. E com efeito já assim fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso aumentei cada vez mais. Procurai viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, não necessiteis de coisa alguma. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Juízes. Vamos ao livro de Juízes. Vamos ao capítulo 17. Juízes, capítulo 17, para o Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 17 contém 13 versículos. O levita de Belém, um jovem levita de Belém de Judá, da tribo de Judá, partiu da cidade em busca de outro lugar para habitar. Seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim e à casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá e eu estou procurando um lugar para morar. Então lhe disse Mica: fica comigo e me por pai e sacerdote, cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o teu sustento. Assim o levita concordou em ficar com aquele homem. Ele foi como um de seus filhos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. O livro é o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Capítulo 17, Provérbios capítulo 17. Que contém 28 versículos. O filho insensato é tristeza para seu pai, amargura para sua mãe. Não é bom punir o justo, nem ferir os oficiais por causa da sua integridade. Aquele que possui conhecimento controla as suas palavras, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, o que fecha os lábios por entendido. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro. Segundo Timóteo, com 4 capítulos. Quatro capítulos. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3.
que contém 17 versículos, a perseverança na sua doutrina. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Apocalipse com 22 capítulos. Vamos ao livro de Apocalipse. Capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Para o Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. Capítulo 21 do livro do Apocalipse contém 27 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. A Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e me disse: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito em um grande e alto monte, mostrou-se a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte do Senhor Deus. Ela brilhava com a glória do Senhor Deus, e o brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Primeira Reis com 22 capítulos. Primeira Reis com 22 capítulos. Capítulo 10. Primeira Reis, capítulo 10, para o Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Primeira Reis, capítulo 10. Primeira Reis, capítulo 10, que contém 29 versículos. Ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e distribuiu pelas cidades dos carros junto ao rei. Em Jerusalém fez o rei em que Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como as figueiras bravas que estão nas planícies. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Cui. Os comerciantes do rei os compravam de Cui e importavam um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150 também. Os exportavam todos os reis dos heteus e aos reis da Síria. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos.
capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13, para o rebanho santo de número 35 e 36. Capítulo 13 contém 18 versículos. Precauções contra a idolatria. Quando um profeta ou um sonhador se levanta do meio de ti e te der um sinal prodígio, e suceder o tal sinal prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se os amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, o vosso Deus, e a Ele temereis os seus mandamentos, guardareis a sua voz, ouvireis, e Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 2, Colossenses capítulo 2, que contém 23 versículos. Se estás morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesses no mundo. Como não toqueis, não proveis, não manuseis, todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade, fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Livro de Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro que é o livro de Zacarias. Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Que contém 10 versículos. A quarta visão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens que simbolizam coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos. 1 Timóteo com 6 capítulos.
capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6. Com 21 versículos, os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome do Senhor Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores santos não os desprezem, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são santos e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus ou Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas. Contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e os locais que estão ligados agora nessa sua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sair retirado pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. E o livro é o livro de Obadias com 1 capítulo e o livro de 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Obadias, com um capítulo que contém 21 versículos, é o penúltimo livro de hoje. Obadias. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Esaú palha, aqueles se acenderão contra eles e o consumirão. Não haverá sobrevivente da casa de Esaú, o Senhor o disse. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, das planícies os filisteus possuirão. Também os campos de Efraim, Samaria e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel que estão em Canaã possuirão até Sarepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do Neguebe. Subirão salvadores ao monte de Sião para julgarem as montanhas de Esaú e o reino do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Que contém 12 versículos. Ação de graças e oração. Eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido em vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Senhor Deus vos faça dignos de sua vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra da fé. Rogamos-vos para que o nome do nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Eu peço que ao Senhor, ao Espírito Santo, o Espírito Santo, o de verdade, possa falar ao seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o número 2, a mensagem para você hoje está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de João, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de Judas.
Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem está no livro de Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem está no livro de Ezequiel 29. A mensagem que você que mentalizou, escolheu o 18. A mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou o 11. A mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Salmos 115. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 5. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 16. Você que mentalizou o 16... Você que mentalizou o 14, Juízes, capítulo 17. Você que mentalizou o 16, Provérbios, capítulo 17. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 21. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 10. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Obadias. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês um dos nossos avisos. Muita atenção a todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com o comprovante das ofertas dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, Ageu 2, o 1, João 2, o 4, Judas, o 13, Ruth 4, 21, Ezequiel 29, o 18, 3 João, o 11, 2 Samuel 3, o 7, Salmos 15, o 10, 1 Pedro 1, 19, 1 Crônicas 5, o 15, 1 Tessalonicenses 4, o 14, Juízes 17, o 16, Provérbios 17, o 3, 2 Timóteo 3, o 17, Apocalipse 21, o 6, 1 Reis 10, o 5, Deuteronômio 13, o 12, Colossenses 2, o 9, Zacarias 13, o 22, 1 Timóteo 6, o 8, Obadias. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade dos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igreja Bendita, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27. E João capítulo 15, e também vai receber mais a Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e, dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim... E lembre-se também de conferir as mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. E a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, da Inglaterra, da Espanha, da Itália e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.